2 Timóteo, capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você lê essa carta, eu acredito que você já tenha lido. Se você não leu, leia. Essa carta é uma carta de coração. É uma carta escrita com o coração. Né? Você vai poder até se emocionar com a situação do apóstolo Paulo, mas você vai perceber como ele, nesta situação, ele tem uma visão e ele instrui a Timóteo. Como Timóteo deveria dar continuidade à sua relação com Deus, à sua relação com a igreja do Senhor. A primeira coisa que nós vemos aqui, nós não lemos tudo, né? Mas esses dois primeiros versículos tem tanta coisa, né? Para a gente poder pregar. Cada palavra, inclusive dessa aqui, se você parar em cada palavra dessa, você tem uma pregação. Mas a base de tudo o que você vai perceber nessa carta é a respeito da promessa da vida. Né? Promessa da vida. Bem, Paulo, você sabe muito bem que Paulo foi morto, né, pelo Império Romano, e ele estava aqui numa masmorra. Ele havia sido preso lá em Jerusalém, ficou 2 anos preso em Cesareia, depois foi para Roma, ficou mais 2 anos aproximadamente preso. Nessa época ele foi solto e depois voltou à prisão novamente. Nessa segunda prisão, ele ficou na masmorra, no império de Nero, o imperador Nero, que foi um maluco, um doido, né? Completamente endemoniado. Foi aquele que colocou os cristãos cheios de piche, né? Nos jardins dele para iluminar os seus jardins. Era uma maneira de ele sacrificar e tentar acabar com aquela seita que estava aparecendo, que contrariava o pensamento do próprio império. A ideia do imperador é que os cristãos eram rebeldes a ponto de prejudicar o próprio Império Romano. Né? Então, Paulo estava preso. Paulo já havia passado por um julgamento e ele vai falar aqui para Timóteo que ninguém esteve do lado dele. Ninguém defendeu ele. Ele, Paulo, tinha esse privilégio de ser julgado pelo Império Romano. Ele não podia ser morto, ser chicoteado, inclusive, sem um julgamento. Ele foi julgado, ninguém ficou do lado dele, ele vai falar aqui na carta, e ele estava numa masmorra. Ele vai escrever, inclusive, para Timóteo que viesse e trouxesse a capa dele, porque o frio estava chegando, ele poderia morrer até de frio antes mesmo de ser morto pela espada do imperador. Então, era esta a situação de Paulo. Preso, numa masmorra, aproximadamente 5x3, no subsolo, quase com luz nenhuma, com pouca luz, abandonado por muitos,
abandonado, inclusive, pelo próprio Demas, que era um cooperador dele, e outras pessoas que abandonaram. Né? Então, a gente vai perceber a importância, meus amados, né, de refletir nessa carta, porque, embora ela seja direcionada para Timóteo, mas ela tem uma função mais abrangente, de alcançar a liderança da igreja, mas também de fazer com que nós, no nosso tempo, como isso é pertinente para nós no nosso tempo, para que nós possamos refletir a apatia dos cristãos, de nós hoje, a conformação com essa fraqueza, né, espiritual, que uma grande maioria que estão na igreja, né, como eu comecei falando, e eles vêm, às vezes, alguns, né, vêm por causa de motivos errados, que não é exatamente isso que nós vemos aqui no início, inclusive, disso que Paulo está escrevendo, porque Paulo estava praticamente morto. Ele sabia que dali a alguns dias ele teria que colocar a cabeça no tronco e a espada do imperador, do seu executor, ia tirar a cabeça dele fora. Ele sabia disso. Por isso que essa carta é uma carta emotiva. É uma carta com o coração dele. São os últimos escritos dele. Então tem esse alerta, né, do Espírito Santo e de Paulo. Ele alcança-nos, e eu vou falar a verdade para vocês, irmãos. Eu, quando leio essa carta, e quando eu percebo a coragem do apóstolo Paulo, a dedicação desse homem, eu me envergonho. Porque ele diz: eu aprendi a viver em qualquer situação, em toda e qualquer situação. Eu aprendi. Eu perdi todas as coisas por amor a Cristo. Deixei todas as coisas. E agora as pessoas deixaram ele. Então esse alerta serve para nós. Né? Você vai perceber que a primeira carta dele é bem diferente dessa carta aqui. Né? A primeira carta dele, ele alerta a Timóteo, alerta. Mas é bem diferente. Ele vai falar, ele vai dar ordens, por exemplo, para que Timóteo colocasse de bispos, colocasse presbíteros, colocasse diáconos, e estabelecesse uma maneira ordeira para que a igreja de Cristo, a igreja de Deus que ele fala, a igreja que é de Deus, como que ela deveria se portar, como que ela deveria caminhar. Está lá na primeira carta. Agora, esta segunda carta é uma carta em que ele está com o coração se derramando ao seu discípulo. Timóteo foi discípulo do apóstolo. Ele, Timóteo, foi encontrado por Paulo há uns 15 anos atrás. Timóteo era aquele que dava, aquele jovem ainda, não sabemos a idade correta dele, mas um jovem, talvez tivesse uns 19, 18, 20 anos por aí, que já dava bom testemunho. E Paulo, passando por lá, soube disso, conheceu a sua avó, conheceu a sua mãe, tanto que ele vai escrever na continuação aqui desse texto, e ele sabia do bom testemunho que esse garoto, que esse rapaz dava. E aí ele falou: vamos comigo. Chamou Timóteo, e Timóteo começou a caminhar com ele, e ele já coloca Timóteo, inclusive, como pastor, né? Como pastor. Agora, o que nós vemos aqui, nessa carta, é que o cuidado que Paulo tinha era para que o evangelho continuasse. O evangelho desse continuidade. Ele não estava preocupado com a morte dele.
Ele disse um pouco aí na frente: eu combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Ele não estava preocupado com ele estava preocupado com a continuidade da pregação da palavra de Deus, porque a igreja, humanamente falando, estava prestes a ser, acabar. Por causa da terrível perseguição, a grande perseguição, talvez a pior perseguição que a igreja teve. Aí foram Pedro, Paulo, né? A maioria, ou talvez todos os apóstolos, nessa época, a não ser João, foram martirizados. Se a gente pensar humanamente aqui, falando, a gente fala, a igreja estava quase acabando. Quase que acabou a igreja nessa época. Humanamente, mas pelo contrário, né? Pelo contrário. Foi a partir daí que a igreja começou a se espalhar e se desenvolver e crescer. É interessante, né? Porque os irmãos, os cristãos, eles iam para o Coliseu. E imagine o Coliseu, né? Cheio. Coliseu, né? Uma arena, um campo de futebol, cheio de uma torcida só. Né? E aí, leões já há dias, sem comer nada. E eles ficavam presos, né? Os leões ficavam presos. E aí, quem é que vai entrar para ser alimento dos leões? Os cristãos. Os cristãos entram e aí soltam seus leões. E é interessante que, ao invés do povo começar a chorar de medo, eles cantavam. E exatamente essa maneira de comportamento fazia com que muitos que estavam lá, mata, parassem e se convertessem, meus irmãos. Muita gente se converteu olhando isso, olhando o sacrifício. Como é que pode esse povo cantar? Está morrendo e estão cantando. Estão morrendo e estão cantando. Era isso que acontecia. Agora, Paulo está escrevendo a um jovem pastor. Ele, embora tivesse algum tempo com Paulo, mas ele não tinha mais que 35 anos, com certeza. Era jovem, né? 35 anos, a pessoa é um jovem ainda. Talvez ele tivesse aí por volta de 30, 35 anos, no máximo. Agora, você vai perceber que Timóteo, Paulo está escrevendo para Timóteo. O que Paulo está escrevendo para Timóteo? Para ele dar continuidade à obra de Paulo. Entendeu? Agora imagine você numa situação jovem, numa situação daquela, essa responsabilidade de receber esse cargo, né, de Paulo. Além disso, uma situação totalmente desfavorável. E você vai perceber, quando Paulo escreve, Timóteo tinha algumas dificuldades, alguma deficiência. Né? Uma delas é que ele era bem jovem. Não é? Ele era bem jovem. A sua saúde não era tão boa. Né? Paulo vai escrever para ele que tinha um problema no estômago. A sua saúde não era boa. E agora ele tinha que assumir isso, e parece também que ele não era tão forte, tão corajoso. Nós não sabemos, por exemplo, como é que foi a conversão de Timóteo. A gente sabe como é que foi a conversão de Paulo. Né? Paulo teve uma experiência com o próprio Jesus ressuscitado, depois de 2 ou 3 anos, ou 4 anos, lá na estrada de Damasco. Jesus ressuscitado apareceu para ele. Agora, nós não sabemos como é que foi a conversão de Timóteo. Né? A gente sabe que ele foi instruído pela sua avó
e pela sua mãe, na lei, na palavra, já convertidas, né, a Cristo. Então, Paulo tem que escrever, e uma das coisas que ele vai falar aí, inclusive na frente, é que Deus não nos deu espírito de covardia. É preciso falar isso naquela época? Era preciso, porque a situação também de Timóteo era perigosa, não é? Ele tinha que falar isso para Timóteo. Nós não recebemos um espírito de covardia, nem de medo, mas de coragem. E isso tudo, irmãos, tem uma base aqui. É a base que está aqui nessa palavra ao qual Paulo escreve no primeiro versículo, aqui, ó. De conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Primeiro ele vai falar do apostolado dele para Timóteo, e vai lembrar isso a Timóteo, que o apostolado dele, que o chamado dele não foi um chamado por homem algum. Ele vai dizer, principalmente lá em Gálatas, aliás, lá na primeira carta dele, que ele escreve, ele já é diferente desta primeira saudação aqui. A primeira saudação, lá da primeira carta dele a Timóteo mesmo, já é diferente desta aqui. Um pouco diferente. Aqui ele fala exatamente do tema importantíssimo, que nós queremos falar dele aqui, já estamos falando, que é Paulo foi chamado, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Quando ele vai falar aqui, apóstolo, a gente sabe muito bem que o apóstolo é o que foi enviado. Foi enviado, foi chamado e enviado por Cristo. Enviado por Deus, enviado por Cristo. Ele foi chamado pelo próprio Cristo, né? Então, pela vontade de Deus. Não foi a vontade dele. Ele não veio para a igreja pela vontade dele. Ele não veio por algum outro motivo, por alguma banda que tocava na igreja, ou por uma igreja bonita, ou por um pastor que falava bonito. Não. Ele veio pela vontade de Deus, porque Cristo encontrou com ele e chamou ele. Quando encontra lá na cidade de Damasco, né? Paulo, por que me persegues? E aí ele vai conversar e vai, nesse momento, a realidade dele muda completamente. A cosmovisão dele muda. A cosmovisão, ou seja, o que é cosmovisão? Cosmo é mundo, né? É a visão de todas as coisas. Mudou completamente. A visão, o pensamento, as ideias dele, do que era importante para ele, acabou-se. Ficou, ele fala como, ele perdeu. Ele fala, eu perdi todas essas coisas. Joguei fora por causa dessa revelação. Foi uma revelação, né, que ele teve com o próprio Cristo na estrada de Damasco. Então ele vai dizer aqui que não foi a vontade dele, não. Ele não estava ali pela vontade dele, mas pela vontade de Deus. Ele estava ali. E é interessante, quando a gente olha para esse aspecto de Paulo na prisão, parece que, às vezes, Paulo acabou o ministério dele? Não acabou. Até a hora que ele foi decepado, foi importante. Até a morte do verdadeiro cristão faz diferença. Fez diferença e está fazendo diferença para nós hoje, inclusive. Entendeu, irmãos? Então não pense que às vezes, mas o que eu estou fazendo? Claro que eu gostaria de fazer muito mais. Não é? Por isso que às vezes a gente olha assim, eu me envergonho, às vezes, porque, na verdade, às vezes, quando a gente vai orar, a gente não consegue ficar mais que 5 minutos de joelho. Tinha irmãos que ficavam a noite inteira. É ou não é, Pedro? A noite inteira. Vigília, ninguém consegue fazer mais. Vigílias, noites inteiras. Pela vontade de Deus, foi o chamado de Paulo. Esse encontro com ele, ele foi comissionado e também foi integrado, na verdade, ao apostolado. Né? Agora, nós não sabemos como é que foi
o chamado de Timóteo, né? Como é que foi a conversão dele. Mas o que nos chama a atenção é que Paulo estava à beira da morte. Tá? A morte estava assim, abocanhando ele. Ele sabia que ia morrer. Mas ele fala de vida, de conformidade com a vida. Quando ele escreve aos Filipenses, ele escreve assim: viver é Cristo, morrer é lucro. Ué, Paulo queria morrer? Não, ele não queria morrer. Mas o que ele quer dizer com isso? Viver aqui nessa terra é viver com Cristo, e morrer é viver com Cristo também. Você está entendendo? Por isso que a nossa mensagem aqui está parada aqui nesse contexto aqui. Paulo diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, pela conformidade com a promessa da vida. Mas ele estava morrendo. Ele estava a algumas horas da morte. E ele diz, pela conformidade da promessa da vida. Meus irmãos, nós precisamos, a igreja precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Não entender apenas. Não entender, não apenas ler e aqui falar que legal, que bonito. Mas ter a certeza absoluta de que a morte para nós é vitória, não é derrota. Você, quando fala em morte hoje, para algumas pessoas, às vezes eu falei para alguns irmãos antigos, a respeito de morte, não fala de morte. Meu irmão, você está há quanto tempo na igreja? E não percebeu que vai morrer, em primeiro lugar que você vai morrer, mas a morte perdeu a capacidade de destruir a nossa vida, porque a nossa vida está em Cristo, promessa da vida que está em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus. Por isso Paulo fala, eu perdi todas as coisas, joguei tudo fora, porque eu tenho algo muito mais importante, irmãos, eu tenho que falar isso, não tem jeito. Tem gente que prega hoje que é vida. O que Jesus falou de vida? Vida não, vida é você ter sucesso, vida é você ter um carro importado, vida, que Jesus diz, é você ter saúde, você ter coisa, você realizar-se aqui nessa terra. Não significa que nós não temos que trabalhar, não significa que nós não temos que pensar nas coisas, né, do trabalho, e querer melhoria, e reivindicar melhoria, né, e, enfim, exigir, inclusive, justiça, mas isso aqui está num nível muito abaixo da importância. O problema é que, às vezes, nós colocamos isso acima. Sabe por quê? Porque não cremos que a morte para nós é vida. A morte para nós é vida. Por isso que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, né, 15, no finalzinho. Ó morte, onde está a tua vitória? Porque o poder da morte, o aguilhão da morte é o pecado. Nosso pecado, se já foi pago em Cristo, perdeu o poder. Perdeu o poder, irmãos. Essa promessa, irmãos, começa lá em Gênesis 3, tá? Gênesis 3, nós temos uma referência ao homem quando pecou, Adão quando pecou, foram expulsos do jardim, né? Expulsos do jardim, sabe por quê? Porque eles comeram o fruto proibido, né? Conheceram o pecado, mas Deus não permitiu que eles comessem da árvore da vida. Da árvore da vida, vocês não vão comer, senão vocês vão viver eternamente. Isso foi misericórdia, inclusive, porque se nós vivêssemos eternamente com Satanás, já imaginou? Perdidos eternamente? Por isso que ele impediu de que Adão comesse do fruto da árvore da vida. Agora, o que Jesus veio fazer?
Ele falou, eu sou o pão que desceu do céu. Aqueles que estão nele, aqueles que creem nele, têm a vida. Quando nós comemos o pão da ceia, por exemplo, que é uma representação exatamente dessa nossa vida eterna, que ele nos concede. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Paulo diz, ele é o primogênito dos irmãos. Ele, Cristo, é o primogênito. Ele se tornou humano, morreu a nossa morte, morreu por causa do nosso pecado e ressuscitou. Ele foi o primeiro. E depois todos nós também temos essa mesma esperança, essa realidade, né, de ter a vida eterna. Agora, esse encorajamento está fundamental, então, nessa promessa, né? Agora, para a gente correr aqui um pouquinho, senão não acabamos hoje. Eu estava ouvindo D.A. Carson, né? E ele estava falando há alguns anos atrás, numa pregação dele, a respeito desse aspecto, né? De que muitos cristãos, muitos pastores não conseguem acreditar nisso aqui, tá, irmãos? Não é só crente leigo, não. Membro, é pastor. Teve um arcebispo, ele estava falando que um arcebispo inglês, isso já há uns 15 anos atrás, estava sendo entrevistado e via rádio, né? Na rádio, e esse arcebispo muito conhecido na Inglaterra, perguntaram para ele a respeito da ressurreição de Cristo, ele falou, nós não temos certeza, né, que Cristo ressuscitou, mas não importa, ele falou, não importa, meu irmão, se não importa que Cristo ressuscitou, nós estamos perdendo tempo aqui, mano. Não é não? Paulo disse, eu falei um dia desses, a respeito disso. Se Cristo não ressuscitou, o que eu estou pregando é mentira. Então, e além disso, se ele não ressuscitou, todos vocês estão condenados ao inferno. Todos vocês estão com seus pecados ainda descobertos e vocês terão que pagar isso no inferno. Se Cristo morreu e não foi aceito. Então, esse arcebispo falou, bom, não temos certeza, não importa. Ele falou, não importa se Cristo ressuscitou ou não ressuscitou. O que importa é que ele ressuscitou no meu coração. Bom, como é que você vai falar isso, uma coisa dessa, se você não tem certeza? Como é que Cristo vai ressuscitar no seu coração se ele não ressuscitou? Mas graças a Deus, Paulo fala, graças a Deus é que ele ressuscitou. Tanto que ele teve uma experiência com o próprio Cristo ressuscitado. E todos aqueles que se convertem, que têm uma experiência com Cristo, sabem muito bem que ele ressuscitou. Teve um soldado do Hamas, um dia desse aí eu vi na internet, ele falando, ali e muitos outros, né? Que ele estava chocado com a situação dele. Esse é outro. Teve um do Hezbollah e esse é do Hamas. Eu escutei agora há pouco tempo. Ele estava chocado e ele nunca tinha ouvido o Evangelho. Olha só. Não, nós temos que pregar. Temos. Mas Cristo está salvando pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Esse camarada estava angustiado com a situação dele, ele não se conformava. Ele sabia que estava fazendo errado, mas ele não se conformava. Aí ele chorou e tal. E aí ele estava tão angustiado, ele sentiu assim uma mão no ombro dele. Né? Ele falou, quem é? Então, ele falou, o próprio soldado, o próprio rebelde do Hamas falou, eu ouvi, nunca tinha ouvido o Evangelho. Eu ouvi falar assim, eu sou Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nunca tinha ouvido o Evangelho, nunca tinha passado nem perto de uma igreja. Você está entendendo? Você veja bem que às vezes nós pensamos que as pessoas precisam de nós, e precisam mesmo. Deus deu essa graça, né? Nós pregarmos o Evangelho, nós falarmos do Evangelho, falarmos da experiência, falarmos a respeito da palavra, mas
Cristo está fazendo a obra também. Em especial para aqueles que estão como Lutero, desesperados, né? Lutero estava assim também, desesperado. Lutando, né, com seus próprios problemas espirituais. Onde está essa esperança, então, do cristão, irmãos? Está na promessa da vida eterna, tá? Ao qual está em Cristo Jesus. Agora, o que acontece? Que todos os pecadores, eles estão agonizando, eles precisam de salvação. Agora presta atenção, se você estivesse andando assim por uma floresta, e floresta que não tem ninguém mesmo, um deserto, aí você caísse num poço, 15 metros de altura, presta atenção, um poço de 15 metros de altura, mesmo que você gritasse, mesmo que você grite, ninguém vai te ouvir porque você está num lugar deserto. Eu quero que você imagine, se você coloque-se nessa situação, lá no fundo do poço, desse poço, mesmo que você grite, ninguém vai escutar. Tem ninguém? Sair não tem chance nenhuma. O que é que você pensaria? Será que você pensaria no seu cartão de crédito? Não é? Eu estou lá no fundo do poço. Eu vou morrer, mano. Vou pensar na minha casa? Será que você pensaria comprar um carro novo? Você está entendendo? A nossa vida está por um fio, assim, ó. A vida das pessoas está por um fio. Por um fio. E nós não temos tempo para perder. Não significa que você não tem que pensar nisso, né? Não estou falando isso. Eu estou falando a prioridade da nossa vida. O que é mais importante para nós. Entendeu? Porque amanhã pode ser que eu não esteja mais aqui. Pode ser que você não esteja mais. Entendeu? E aí? Deus nos deu essa capacidade, ou essa graça, né, de Ele chegar lá e nos tirar do poço, nos resgatar do poço. E nós não tínhamos condições de ter vida, estávamos mortos mesmo ali, não tinha chance nenhuma de sair. Ele foi lá e nos tirou de lá. E nos deu vida, e vida eterna, irmãos. Por isso, a importância, meus amados, de ter essa comunhão com a palavra de Deus. Veja que Jesus mostrou, revelou a sua glória, revelou o seu poder. O mundo, sabe o que ele quer fazer? Tirar isso. Cuidado com a concupiscência, com os desejos do mundo. Né? O mundo tem esta prioridade de tentar derrotar a nossa fé, de destruir a nossa fé. E é tão sutil e tão enganosa que muita gente, às vezes, acaba caindo. Né? Acaba caindo nessa dificuldade de crer na vida eterna. Porque não é fácil, né? Como eu citei aqui um dia desse. Né? Não é fácil você, quando vai no cemitério, e ver aquela pessoa no caixão. O último que eu fui foi no meu irmão. Com 82 anos, ele faleceu. Graças a Deus faleceu com Cristo. Faleceu tranquilo. Mas o meu irmão, mais velho do que eu, que tem 70 e alguns anos, quase morreu de tanto chorar. Eu nunca vi meu irmão chorar. Eu pensei que ele ia morrer de chorar, de soluçar, sabe? Quando ele não tinha visto, né? O nosso irmão, eu acompanhei ele no hospital e tal. Mas ele não, ele era do Guarujá. Ele chegou na hora
já estava entrando pro túmulo. Aí ele queria ver. Aí o cara, mas você quer ver? Não, eu quero ver. Aí, quando abriu a caixa assim, aquela fisionomia gelada, branco, né? Ele desatou a chorar e a soluçar. Eu pensei que ele ia se afogar. Eu abracei ele e falei, calma, meu irmão. Ele está melhor do que você e do que eu. Entendeu? Tive que falar isso para ele. Mas a morte, ela acabou o poder dela. Não é? A gente não se alegra com ela, né? Ninguém se alegra. Mas acabou o poder dela de destruir, de fazer com que a gente fique em pânico, a gente fique desesperado. Porque nós temos um novo e vivo caminho. Então, não deixe, meu irmão, se arrastar pela correnteza dessa nossa cultura, pela correnteza do mundo. Não se dobre. Agora, como é que a gente pode ser fortalecido? Irmãos, eu falei no começo que eu fico envergonhado quando leio essa carta, porque nós temos preguiça de orar, meu irmão. Eu me ajoelhei e fico 5 minutos, daqui a pouco já quero levantar. Não é porque eu quero, eu fico pensando em outra coisa para fazer. Entendeu? De manhã eu vou levantar, tomo café e vou orar. Lá em Juquiá eu tinha um quartinho separado, lá era legal, né? Ia lá pro quartinho e ficava sossegado lá, orava, tranquilo, lia a Bíblia, orava. Mas aqui não dá, né? Tem um quarto, embora tenha um quarto, né? Mas sou eu, agora eu e a Clemira, nós dois agora, né? Agora a gente lia a Bíblia, né? Mas hoje, por exemplo, levantei, aí tomei um cafezinho, fui orar, mas eu pensei em outra coisa, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, aí você já começa a mexer em outras coisas. Não, Ronaldo. Você já vai querer fazer uma coisa, querer fazer outra e esquece que tem que orar. Prioridade. Orar, ler, devocional. Nós não podemos ficar sem fazer isso. E eu aconselho, se você não faz isso, faça, porque nós somos tentados a não fazer. E essa comunhão, essa apatia, vem exatamente dessa falta de comunhão com Deus. É o nosso maior problema. Falta de comunhão com Deus. A comunhão com Deus é através da palavra, da Bíblia e a oração. Bíblia e oração. Não esqueça, meu irmão, não tem jeito. Você vai ser tentado a não fazer isso. Tá? Você vai ser tentado a esquecer disso. Porque essa é a comunhão que nós temos com Deus. Tá, irmãos? Então, não deixe ser arrastado pela essa correnteza, pela essa cultura, não deixe ser arrastado pela preguiça, não deixe ser contaminado, não deixe. Porque a igreja brasileira, irmãos, eu vou falar sinceramente, não são muitos que têm essa fé. Tá? Não são. Não são muitos que têm essa fé na vida eterna. Por isso que Paulo diz várias vezes aqui para Timóteo, eles me abandonaram, eu estou próximo da morte, tu, porém, várias vezes ele vai falar, tu, porém, guarda o evangelho, tu, porém, sofra comigo, tu, porém, ele vai falar várias vezes isso nessa carta. Por isso que eu coloquei no nosso tema aí, tu, porém. Os outros, não tem problema, Demas me abandonou, o Alexandre Latoeira me fez mal, mas tu guarda o evangelho. Guarda, prega a palavra, tu prega a palavra. Maneja bem a palavra. Seja um obreiro que maneja bem a palavra, ou seja, que conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus. Tu, porém, ou seja, tu, porém, não importa o que as outras pessoas pensem, o que as outras pessoas estão fazendo, mas a vida eterna é você e Deus. É você e Deus. Ninguém vai responder por você. Tá? Ninguém. Nem meu filho, nem minha mãe, por isso que a minha mãe sofria, coitada, porque eu era do mundão, né? Quer dizer, era obedientezinho, mas não, na verdade, queria que eu estivesse na igreja. Mas como é que ela ia fazer isso? Ela sofria, né, com isso. Até que um dia, graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim e ouviu
as orações dela.